Boa noite, igreja. Amém. A paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Estava com saudades de estar aqui. Para mim é sempre um privilégio muito grande, um prazer enorme estar ministrando a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tem feito por nossa igreja e o crescimento que a gente vê na vida de cada um. Isso é maravilhoso. Por isso que nós sempre saudamos, né? A paz seja convosco. Lucas 24, 36, parte B do versículo, né? Lembrando aqui os alunos da escola bíblica, que eu não posso deixar de falar. Quem não está na escola bíblica está perdendo a graça do Senhor sobre a sua vida, a bênção do Senhor, porque aprender é a melhor coisa que existe na nossa vida. Aprender do Senhor. E eu louvo a Deus que a nossa igreja tem uma escola bíblica maravilhosa, uma escola bíblica cheia de pessoas capazes, com muito conteúdo, com muito conhecimento e com muita disposição para entregar o melhor. E isso é maravilhoso, é muito bom a gente poder vivenciar isso. Vamos à leitura do texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, para a gente iniciar aqui. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Queria te convidar a se levantar novamente, que nós vamos orar, consagrar esse tempo ao Senhor. E eu tenho certeza absoluta de que Deus vai falar com você. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, mas vai sair daqui transformado pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus. E nós cremos nesse Evangelho, por isso nós pregamos, por isso nós estamos aqui hoje reunidos para adorar o nosso Deus. Vamos orar, fecha os seus olhos. Querido Deus, nós entramos na Tua presença nesse momento, Pai. Te colocamos, Senhor, colocamos nossas vidas aqui diante do Teu altar, Senhor. Colocamos, Senhor, a vida de cada um dos que estão aqui conosco, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, e nós estamos aqui, Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua misericórdia, Pai. Eu não sou merecedor de estar nesse altar, mas eu creio que o Senhor é poderoso, que a Tua graça é maravilhosa e que virá sobre nós, e eu Te convido, Espírito Santo, venha sobre nós, sela cada porta, cada janela desse templo, que somente a Tua palavra, somente a Tua presença, somente o Senhor nesse lugar, Senhor, transforma cada um dos que estão aqui, transforma cada coração que chegou aqui pesado, corações que chegaram aqui destruídos, pessoas que estão com o coração petrificado, quebra, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio no Seu poder, Senhor. Visita agora cada coração dos que estão aqui para receber a boa palavra que é o Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de confusão, todo espírito de dispersão. Somente a Tua palavra, somente o Teu Espírito, Satanás, bata em retirada agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus eu te ordeno, bata em retirada agora, somente a presença de Deus nesse lugar. Nós clamamos a Ti, porque Tu é a honra, a glória, o louvor, a adoração, pelos séculos dos séculos e por todos sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pode tomar o seu assento. Eu estava lendo o texto aqui, e eu sempre gosto de orar antes de explicar um texto, porque o esclarecimento vem do Espírito. O esclarecimento não vem da nossa sabedoria humana, o esclarecimento vem do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos sujeitamos a Ele, nós temos esse entendimento de receber aquilo que vem do alto, o que vem do céu, a sabedoria do Senhor. Nós recebemos a boa palavra, a boa semente, e mais ainda, meu irmão e minha irmã, ore a Deus para que você seja terra fértil. Assim como Jesus explica na parábola do semeador, a terra fértil semeia, e a semear na terra fértil, ela vem, gemina, cresce e frutifica a 100 por 1. E nós temos que buscar ser terra fértil. Buscar ser terra fértil é maravilhoso, porque nós vamos recebendo da palavra e aquilo vai gerando fruto. Aleluia.
Estou até tremendo aqui. O tremor do Senhor. O tremor de estar na presença de Deus. Não há nada mais precioso, irmãos. Quando eu subo aqui nesse altar, Deus vem de tal forma no meu coração, e eu sinto uma presença tão grande, esse temor tão grande, porque eu amo tanto o meu Deus. Eu não venho aqui para entregar algo meu, mas eu venho aqui para entregar algo que vem do céu, algo que vem do Senhor, porque eu busco a presença dEle, e isso vem da presença dEle, da presença de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós buscamos essa presença, nós somos transformados, e Ele nos transforma dia a dia, e você entra em conexão com Deus. Quando você está aqui nesse lugar, quando você está aqui nessa igreja, você está em conexão com o céu, você está em conexão com a presença de Deus. Como eu ia dizendo no versículo aqui, para a gente não fugir do foco, que é Deus, sempre é o Senhor, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Quando nós testificamos a glória de Deus na nossa vida, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem qual o caminho, as pessoas não sabem por que nós estamos aqui, por que nós nos reunimos aqui. As pessoas pensam, por que você está gastando o tempo da sua vida indo à igreja? Você não sai da igreja, você não sai daquele lugar. Tudo seu, você quer colocar um versículo bíblico, esse livro tão ultrapassado. Esse livro que, como dizia o missionário Billy Graham, é mais atual do que o jornal de amanhã. Aleluia! Mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus, não existe nada mais atual. É por isso que nós nos reunimos aqui. E o mundo não entende, as pessoas não entendem, o sistema do mundo não entende a nossa fé. E aquilo que eles não entendem, eles rejeitam, né? Nós estamos vivendo hoje a cultura do cancelamento, né? Aquilo que você não gosta, aquilo que você não entende, você cancela, corta aquilo da sua vida. Aquela pessoa não merece ser ouvida, porque tem que existir só uma linha de raciocínio na vida. Ou você pensa daquele jeito, ou você tem que ser excluído, né? É uma cultura que está nascendo aí, infelizmente. Essa é uma cultura geminada pelo próprio anticristo, o espírito do anticristo, como o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, que já está atuando na terra desde a ressurreição de Jesus. Esse espírito é permanente. O próprio anticristo não se manifestou, mas o espírito dele está atuando contra a igreja e contra nós. E nós somos sempre, de certa forma, cancelados em algum lugar. Quem nunca foi cancelado aqui? Não estou falando de rede social, estou falando no dia a dia. Cancelados, já foi? Não fala tal coisa perto do irmão, porque... não, aquele ali não pode ouvir. Aquelas piadinhas, né? Não, eu vou no bar porque eu não dou o dízimo. Aí já começa a piadinha do dízimo, né? Sempre tem alguma para poder vir falar com a gente. As pessoas acham que a igreja não está sendo atacada, né? A igreja está sendo atacada com essas piadinhas. Esse tipo de piada é um ataque direto à nossa fé. Porque se a gente faz qualquer piadinha com algum tipo de pensamento aí, ou algum tipo de grupo, você tem que ser preso. Você tem que ser cancelado. Agora, a igreja tem sofrido isso constantemente desde a ressurreição de Jesus. No mundo todo, ninguém é mais perseguido do que o cristianismo. Não existe maior perseguição, não existe maior separação entre o mundo e o cristão do que o cristão. O cristão é o ser mais perseguido de toda a história da humanidade. Amém. Então o mundo não entende, mas para nós é o poder de Deus. Vamos ao texto de hoje. Isso daqui era só para dar a nossa introdução ao texto que nós vamos ler hoje, que está em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao 12. 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 em diante até o 12. Vamos contar um pouquinho da história de Naamã. O tema do texto da mensagem de hoje é redimidos pelas águas. Nós somos redimidos pelas águas. Nós estamos encerrando hoje aqui a campanha Águas que Saram, e Deus colocou essa palavra no meu coração. O pastor Wallace me convidou, me honrou eu poder estar aqui encerrando essa campanha. Eu estou muito feliz por estar aqui, eu louvo a Deus por esse momento, e eu quero entregar aqui tudo o que eu tenho para vocês, em nome de Jesus. Vamos à leitura desse texto. Naamã, comandante, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria,
era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder a vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe uma mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber e me invocaria em pé o nome do seu Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado, aleluia, e curaria a lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damascus melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. Vamos parar por aqui. Depois a gente continua o texto. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã, como diz aqui o texto, era um homem poderoso, um homem gabaritado, um homem que tinha todas as honras, onde ele chegava ele era bem recebido, um homem acostumado à diplomacia, um homem que tinha um entendimento sobre guerras, sobre estratégia de guerras, um homem que sabia governar, um homem que tinha uma liderança acima do comum, ele tinha uma liderança acima da média e uma autoridade extremamente reconhecida em seu país, e ele era temido pelos países vizinhos por causa do seu destaque, do tanto que ele se destacava. Então ele era acostumado, onde quer que ele chegava, ele era bem recebido, era comum isso. Ainda mais chegando diante de um rei, ou diante de qualquer outra pessoa, de um profeta, o profeta deveria se humilhar e ajoelhar diante dele e chamá-lo de Senhor, pelo entendimento dele. Pelo entendimento de Naamã, as coisas deveriam ter fluído dessa forma. Ele tinha alta patente, mas debaixo de tudo isso, debaixo de todo esse gabarito que ele tinha, debaixo da sua armadura, que reluzia, que era temida por tantos, estava a lepra. Ele estava doente, estava acometido de uma grande enfermidade, que naquela época era algo passivo de você ficar isolado, assim como nós ficamos isolados na pandemia, e tínhamos que ficar isolados por causa de um vírus. A lepra era da mesma forma, ou até pior, porque você tinha que sair da sua família e ficava isolado, já sabendo que o seu destino era a morte. O Covid você ainda tinha o respirador, você ainda tinha uma possibilidade de poder sobreviver. A lepra você não tinha nenhuma, era uma condenação. Hoje, nos dias de hoje, seria a mesma coisa de um câncer terminal. Pessoal, o médico chegava, você tem 3 semanas de vida. Você já está condenado, não tem qualquer possibilidade de você se curar. Era essa a sentença que estava sobre a vida de Naamã.
E Naamã, ao ouvir aquela menina, que menina? A menina israelita, a Bíblia não dá o nome dessa menina. É um absurdo essa menina não aparecer. Eu queria saber o nome. Quando eu chegar lá na glória, eu vou perguntar ao Senhor, quem era aquela menina israelita? Que eu li tantas vezes e fiquei curioso para saber. Quem era essa menina que tinha tamanha fé? Quem era essa menina que tinha a mesma fé do centurião que nós lemos nos evangelhos, que falou, Senhor, manda só uma palavra. Uma menina que estava numa condição onde não é normal você ter fé. Ela era escrava. Ela estava esquecida pelo seu país, porque Israel ainda existia, estava em pé, e ninguém foi lá resgatar ela. Ela foi tomada como escrava, e quem foi resgatar ela? Quem foi atrás dela? Cadê o Deus dela? Ela poderia estar muito bem pensando isso, cadê o meu Deus? Quem é o meu Deus? Meu país ainda existe, não é o país abençoado por Deus? Por que não veio ninguém me resgatar? Por que não veio ninguém atrás de mim? Não sentiram a minha falta? Eu não sou ninguém? Ela olha e fala, se o meu Senhor for até Samaria, aleluia, ali tem um profeta e ele vai curar, porque ela cria demais no Senhor. A fé dessa menina é algo admirável, nós não podemos deixar de ressaltar a fé dessa menina, porque a lepra de Naamã, que era algo transmissível e poderia ser transmitido, não pegou essa menina, mas a fé dessa menina pegou Naamã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A fé dessa menina tomou conta de Naamã, a ponto dele ouvir aquilo que ela falou, e foi direto no rei da Síria, e contou para ele. Ele poderia muito bem olhar e falar, essa é uma menina, uma escrava, eu vou dar ouvidos para uma escrava, olha quem eu sou e olha quem ela é. E ele ouviu e creu, porque ele precisava de algo para ele se agarrar. Quando nós estamos passando por uma enfermidade, o médico pode falar de qualquer tratamento experimental que você vai lá, não, pode testar, ou é isso, ou é a morte, eu vou testar. E ele ouviu aquela menina, e ele foi até o rei, mas aí ele foi pelo caminho diplomático. O que ele fez? Chegou até o rei dele, para falar com o rei de Israel. Aí chegaram lá, e foram levando ainda um pagamento, mas com o nosso Deus não funciona assim. Não é dessa forma que funciona. Não é assim que funciona com o nosso Senhor. Alguém aqui já conhece alguém que deu algum pagamento para Deus te curar? Já viu alguém aqui que chegou lá e falou, eu paguei R$1.000, Deus me curou do câncer. Eu paguei 100 mil, Deus me curou. E ele estava levando lá 80 e tantos quilos de ouro, de prata, mais alguns quilos de ouro, mais 10 vestes de linho fino, vocês já lembram dos evangelhos, né? Quando Jesus fala, João Batista fala, né? Quando aquele que tem 2 vestes boas dá uma para o outro, porque naquela época era algo muito caro. Então, se vocês têm hoje aí um terno para um homem, um vestido para a mulher, daqueles lá do Oscar, né? Que é caríssimo, um daqueles tipos de traje, era exatamente esse tipo de traje que ele estava levando 10. Não era só um. Ele estava levando trajes para um rei. Ele não estava levando traje para qualquer um. Então ele levava aquilo do caminho diplomático. E ele chegou ali, e ao chegar naquele rei, ele vai e leva uma carta do rei dele. E só para contextualizar, o que acontece nesse momento? Ali, o que acontecia e como era essa situação, só para colocar vocês dentro do contexto. A Síria estava dominando e subjugando Israel, porque Deus tinha permitido isso. Deus tinha permitido, porque Israel ali era o reino do norte, o reino tinha se dividido, 2 tribos ficaram para o reino do sul, que era Judá e Benjamim, e as demais tribos seguiram como reino do norte. E essas tribos estavam adorando Deus fora de Jerusalém, a capital do Senhor, o lugar que Davi conquistou para ser a capital, onde havia o templo do Senhor que Salomão inaugurou, e eles estavam estabelecendo o altar no lugar errado. E Deus não aceitava aquilo, Deus não aceitava essa divisão, para você ver como o reino dividido não prospera. Que você possa repreender toda a divisão dentro da tua casa, que você possa repreender hoje em nome de Jesus, já está repreendido toda a divisão dentro da sua família, dentro do teu casamento, tudo aquilo que tem causado angústia, que tem causado divisão, eu repreendo em nome de Jesus, caia por terra, Satanás.
que você possa tirar e chutar isso da sua casa, porque o reino dividido não prospera. Israel não estava prosperando. Para vocês terem uma ideia, esses estavam sendo subjugados pela Síria e o reino do sul por Nabucodonosor, com a Babilônia, que veio e conquistou também, e os dois foram conquistados, um aniquilado e o outro levado como escravo, porque se dividiram. Aquilo que Davi tinha conquistado, eles perderam. Que nós possamos tomar isso para a nossa vida. A divisão não traz qualquer benefício para a nossa vida. Que você possa ser um multiplicador. Estende o dedo de profeta aí e fala para o seu irmão: eu sou um multiplicador. Eu multiplico bênção, não divido nada. Eu não estou aqui para dividir, eu estou para somar e multiplicar. Em nome de Jesus, que você possa viver isso na sua vida. Que você possa buscar isso na sua vida. O rei recebe a carta e o que acontece? Olha o rei. O rei estava tão longe de Deus, tão longe, distante do Senhor, com um profeta do lado, o profeta ali do lado. E ele vai lá e rasga as vestes, faz igual o sacerdote, né? Quando o sacerdote rasga as vestes, o que acontece? Acabou o seu sacerdócio. Quando o rei rasga as vestes, é sinal que é o fim do seu reinado. Isso é bíblico. Ele rasgou as suas vestes e disse: por um acaso eu sou Deus para curar? Por um acaso, ele achou que era uma cilada. Era uma cilada, estavam ali tentando algo para conseguir entrar com uma guerra pelo caminho diplomático. Lembra do versículo 18 do primeiro capítulo de Coríntios, 1 Coríntios. Para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus, o Evangelho. Eles estavam aqui trabalhando no quê? No sistema do mundo. Se você está buscando algo para a sua vida, alguma bênção de Deus para a sua vida, o caminho não é igual ao sistema do mundo. Não é a forma que você enxerga lá fora. Aqui dentro é diferente. O Deus que você serve é diferente. Ele não é igual um presidente, ele não é igual o deputado lá fora, que é falho, que é corrupto, mas o nosso Deus é perfeito. E a forma dele nos enxergar é diferente. A forma de você conquistar uma bênção com o Senhor é diferente da forma que o mundo conquista. O mundo conquista trapaceando, mentindo, roubando, adulterando. Nós conquistamos orando, ajoelhando, se consagrando, buscando a Deus. É assim que você busca a presença do Senhor. É assim que você busca a bênção do Senhor, sendo obediente, sendo fiel à sua palavra. Quando nós somos fiéis à palavra de Deus, nós somos verdadeiros conquistadores. A bênção corre atrás de nós, porque nós somos fiéis a essa palavra. Não importa o que aconteça na sua vida, seja fiel à palavra de Deus. No deserto, nós temos uma ótima companhia, porque Deus está em todos os lugares. Diz o salmista que se eu for para o abismo, se eu for para o céu, se eu for para o buraco, onde quer que eu esteja, o Senhor estará lá. Então se você está no deserto, alegre-se, o Senhor está aí, o Senhor está com você, o Senhor quer participar dessa situação que você está vivendo, o Senhor quer que você o envolva nisso, para você realmente viver essa vitória e saber que o Senhor te conduziu para fora desse deserto, para fora dessa situação. O rei estava tão distante que já não tinha fé. Eu já disse várias vezes nesse altar aqui, várias vezes eu já ministrei sobre isso, que na época do Velho Testamento o Espírito Santo era derramado sobre quem? Rei, sacerdote e profeta. O profeta estava longe, o profeta estava do lado. O sacerdote, eu não sei onde estava aqui, porque não era sacerdote. Era um reino que não tinha o altar do Senhor consagrado, que era o altar do templo. Então o sacerdote estava lá em Jerusalém, estava no outro reino. Ele só tinha o profeta do lado, e o rei estava longe do Espírito. Como é que um reino desse prospera? Como é que um reino desse vai para frente? Ele rasga as vestes, mas graças a Deus que tinha o profeta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta tem que estar antenado, irmãos. Você que está aí é profeta. Vocês são profetas do Senhor. Hoje no Novo Testamento nós somos profetas do Senhor. Porque você declara, quando você lê um texto bíblico, qualquer que seja ele, você está declarando a profecia. Porque a revelação, a profecia é essa aqui.
Essa é a profecia. Essa é a palavra revelada. Talvez você esteja procurando em vários lugares, em várias pessoas, algo, eu quero que alguém revele algo para mim. Abra só sua Bíblia lá no seu quarto, ajoelha lá, busca em oração e fala, aqui eu tenho toda a revelação, aqui eu tenho toda a inspiração, aqui eu tenho todo o conhecimento, aqui eu tenho toda a instrução, aqui eu tenho tudo que é suficiente para a minha salvação e tudo que me conduz à eternidade com Cristo. Tudo está aqui. É só você buscar e permanecer fiel e ligado, assim como o profeta estava ligado lá. Ficou sabendo que o rei rasgou as vestes. Oh Deus! Ficou sabendo que o rei rasgou as vestes. Falou, chama o cara de volta aqui. Chama o general de volta. Esse generalzinho aí, né? Porque aqui é profeta. É diferente. Ele não vai se ajoelhar diante dos homens. Profeta só se ajoelha diante de Deus. Profeta não sai rastejando diante de homens. Se você está aí querendo, eu quero melhorar no meu emprego, eu quero um salário maior, eu quero isso, tenho que bajular o chefe, tenho que... Irmãos, Colossenses 3:23 para você. Buscai o Senhor e alegrar-se no Senhor, né? Buscar no Senhor, trabalhar para o Senhor como se estivesse tudo aquilo que você fizer, aliás, deixa eu corrigir o versículo aqui, né? Estou cheio de professor da escola bíblica aqui, depois vão me corrigir aqui, né? Não vou esperar para depois não. Colossenses 3:23, tá lá. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como se estivesse fazendo ao Senhor. E o Senhor que está no céu lhes dará a recompensa. É Ele que vai nos recompensar. Então, se você está no seu trabalho, foco no Senhor. Se você está fazendo qualquer coisa, é o Senhor. Meu Senhor não é o meu chefe hoje. Meu Senhor não é o meu cliente hoje. Meu Senhor está no céu. É Ele. Ele é o meu Senhor. E é assim que funciona. É dessa forma que Eliseu vai lá e fala, chama ele de volta que ele saberá que há profeta em Israel. Há profeta em Israel. Não tem rei, não tem sacerdote aqui no Reino do Norte, mas tem profeta. Se tem profeta, resolve. Porque onde há o Espírito Santo, resolve. Porque não é o profeta, não é o sacerdote e não é o rei, é o Espírito Santo de Deus que faz. É o Espírito Santo que faz. E isso é maravilhoso quando nós entendemos, irmãos, foi derramado sobre nós. Nós somos uma igreja pentecostal. E às vezes você acha que ter o Espírito Santo é só falar em línguas. Ter o Espírito Santo é exercer o direito de receber do céu o poder de Deus, de receber do céu o conhecimento de Deus, e você poder declarar com a sua boca e Deus realiza, porque se você declarar aquilo que está de acordo com a palavra dele, ele não falha. Ele não falha. O Senhor é maravilhoso. Eu louvo a Deus, porque sempre que eu tive a oportunidade de declarar em nome do Senhor, Ele cumpriu. Eu tenho testemunho daqui, desse altar, eu estava aqui. Teve um irmão que veio com a tia doente, a gente até batizou a tia dele depois aqui. Eles estão lá no Paraisópolis, do grupo lá do Paraisópolis, olha que tremendo. A tia dele estava doente. Pastor, a minha tia está doente, está enferma na UTI, vão tirar o intestino dela inteiro. Eu falei, meu Deus, misericórdia. E a gente estava orando por cura aqui. E aí eu ungi a mão dele, eu falei, você crê? Se você crê, eu também creio. Sai daqui, não lava nem sua mão, vai lá e toca nela. E ela vai ser curada. Aí na quarta-feira ele mandou mensagem no grupo das células, Pastor Ederson, para renovar a sua fé. Minha tia foi curada e já ganhou 4 quilos. Eu falei, aleluia, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o meu Senhor. Deus faz, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não precisamos nos sujeitar ao sistema desse mundo. Nós temos um Deus perfeito, mesmo porque nós não somos cidadãos desse mundo. Você não é cidadão desse mundo, você não é cidadã desse mundo. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores do Senhor, e aqui nessa terra nós representamos Cristo. Por isso que eu não me recuso a ser chamado de crente, porque crente até o diabo eu sou cristão, eu me comprometo a ser um pequeno Cristo, pequenininho, mas eu me comprometo. Eu não quero ser crente, eu quero ser um pequeno Cristo.
Eu quero ser um representante do Senhor, onde quer que eu esteja. E eu não quero me dobrar a outros deuses. Eu não quero me dobrar a outros sistemas. Assim como esse rei aqui estava com medo do general. Mandou um general para guerrear. Eles procuram motivo para guerrear comigo. Estava com medo. Quisera, em outros tempos, eles tiverem feito isso com Davi, para você ver qual era a resposta. Quisera eles ter chegado lá, da mesma forma. Ali tinha profeta, tinha rei, tinha sacerdote. Num único homem. Além dos profetas que já tinham lá, que lá tinha com fartura, né? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Agora, quando a gente está vivendo o sobrenatural de Deus, assim como o profeta Eliseu viveu e recebeu a porção dobrada de Elias, até que o último milagre, tem gente que falava, né? O pessoal não tem conhecimento da palavra. Eu já ouvi um irmão falando que ele não recebeu a porção dobrada, que ele tinha feito só 13 milagres, né? Foi contar lá, mas não leu direito, né? Não leu direito, que depois de morto, teve um soldado de Israel que caiu, bateu nos ossos dele, estava morto e ressuscitou. E o Eliseu, até o osso dele, realizou milagre, para você ver a presença de Deus que estava na vida daquele homem. É essa presença que Deus derramou para a sua vida. É essa presença que Deus derramou sobre você. E você tem que buscar isso dia após dia, para você ser assim como esse homem de Deus. Não se dobrar a patentes, não se dobrar a nomenclaturas, não se dobrar a títulos. Nós não somos estampas, não somos títulos, não somos outdoor, para a pessoa chegar lá e colocar letras e nos definir através disso. Nós não nos dobramos a esse tipo de coisa. Não é assim que funciona no reino de Deus. Não é dessa forma que funciona. Nós buscamos a presença dele. E o homem chegou lá com carruagem. Olha como é que ele chegou lá, comitiva, né? A Bíblia diz comitiva. Então ele tinha carruagem de soldados, chegou com prata, com ouro, com vestes, chegou com toda a sedução que o mundo pode oferecer e tudo aquilo que o sistema do mundo coloca como poder. Aí Eliseu olha lá pela janelinha e fala, cara não sabe o que é poder, isso daí não sabe o que é poder, desculpa, mas se ele acha que isso daí é poder, se ele acha que isso daí vai me impressionar, chamou o aprendiz dele, ó, Geazi, vem aqui, vai lá e fala para ele, ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, que ele será curado, restaurado, purificado, porque poder é isso, numa palavra eu posso mudar uma vida. Numa palavra eu posso salvar uma vida. Com uma palavra que sai da sua boca no seu dia, você pode transformar uma vida. Com uma palavra que sai da sua boca, você pode declarar cura. Com uma palavra que sai da sua boca, você pode expulsar demônios. Com uma palavra que sai da sua boca, você pode transformar uma família, restaurar um casamento. Deus pode fazer tudo através da palavra, porque Ele é o verbo vivo, e é desta palavra que eu estou falando. Nós declaramos a palavra de Deus, não há outra para ser pregada, não há outra. Nós declaramos a palavra do Senhor, e o homem ficou bravo, lógico, ele já tinha desenhado na mente dele. Quantos aqui de nós já desenhamos tantas vezes na nossa vida? Ah não, eu vou orar, vou buscar, vou fazer lá as 7 semanas, né? A gente teve aqui no culto de terça das portas abertas, né? Eu vim, glória a Deus por isso. E a gente fica desenhando, né? Terminando a campanha, Deus já vai abrir tal porta, Deus vai fazer assim, Ele vai fazer assim, assim, assim. Irmãos, não é assim. Não é assim que funciona no reino de Deus, não é assim. Deus é Deus, nós não devemos engessar Deus, nós não temos que parametrizar Deus para Ele agir conforme a gente entende, nós não temos que roteirizar Deus, criar um roteiro para Ele, ó Deus, você vai por aqui, aí quem é Deus aqui, é você ou Ele? Nós temos que nos colocar no nosso lugar e entender que o nosso Deus sabe todas as coisas, Ele tem todo o poder. E Ele está em todos os lugares. São 3 atributos do Senhor que nós não devemos negar nunca. O Senhor é todo poderoso. O Senhor é todo conhecimento, toda a ciência está com Ele. E Ele está em todos os lugares. E Ele está aqui agora. Louvado seja o nome do Senhor, Ele está aqui agora. Porque Ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Jesus está aqui.
Eu creio no poder do Senhor. Ele vai lá e fala, e olha como o Naamã estava tão cego. O Naamã estava tão cego que ele olha e fala, não são os rios da Síria muito melhores do que o de Israel? Por que eu vou tomar banho nesse rio aí? O Rio Jordão, diz, eu nunca fui lá, né, então não conheço, não posso falar de propriedade, mas diziam que na época, pelo menos, ele era um rio muito salubre, muito turvo, né? Então era um rio como se fosse um rio barrento, aquele rio que choveu, você vai lá naquelas lagoas que fica tudo barro, que você vai lá, põe o pé, sai com as unhas até vermelhas. Alguém já passou por isso aqui? Ou só eu que sou da roça aqui? Bom, amém. Glória a Deus. E aí, então a gente já viveu isso. Eu louvo a Deus por isso, que já vivi essa situação, para entender como é que era o rio e por que ele não queria se banhar lá. Um homem daquela patente, eu vou tomar banho nesse rio, se eu tenho um rio limpinho, água cristalina lá, e não é muito melhor o meu, não sou eu que estou dominando Israel. Opa, está indo lá pedir favor para Israel e ainda acha que está dominando, ainda acha que está ganhando alguma coisa, está indo lá de favor, está morrendo, está com a vida dele nas mãos do profeta e acha que ainda está abafando, ele é o cara ainda. E muitas vezes a gente chega aqui na igreja dessa forma, a gente está aí espiritualmente morto e acha que Deus tem que obedecer o nosso pedido. O nome já fala, é pedido, viu? Não é ordem. Nós não chegamos aqui para dar ordem em Deus. Nós pedimos e nós devemos nos sujeitar a Ele, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. É assim que nós temos que buscar, é dessa forma que nós temos que pensar. Quanta coisa a gente desenha na nossa mente sobre Deus que não é verdade. Quanta coisa que a gente desenha sobre como o agir é o agir de Deus e não é o agir de Deus. Deus é Deus, Ele age da forma dEle. E quantas vezes Deus nos surpreende. Isso é lindo demais. Quando nós vemos isso acontecer. Quando Deus nos surpreende dessa forma. Você planeja uma coisa e Deus te dá algo muito melhor. Deus faz sempre muito mais. E Naamã vai lá, vamos ler o texto agora, né? Do 13 ao 19. Deixa eu ir aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas os seus servos, ele estava ali furioso, né? No versículo anterior, citando todas essas, os rios de Abana e Farfar, em Damasco, dizendo que era muito melhor do que o de Israel, e foi embora furioso. Mas aí o Espírito Santo trabalha de uma forma tão preciosa que o servo dele, para mostrar como diante de Deus nós não somos ninguém. Diante do Senhor nós não somos ninguém. Nós não podemos chegar diante de Deus de peito estufado e querendo nos colocar como melhores. Nós temos que sim nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, nos humilhar diante da poderosa presença do Senhor, nos humilhar diante da santidade de Deus, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e você tem que pedir ao Senhor, Senhor, seja o centro da minha vida, reina no meu coração, reina, que o seu trono seja o centro do meu coração, em nome de Jesus. E aí o servo dele fala para ele, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Olha isso, vou até parar para comentar aqui. E é verdade, naquela época não, anos depois, na era medieval, quando uma princesa pedia, diz os livros, né, isso daí não é uma fábula, não é verdade, mas que pedia para o cavaleiro ir lá matar o dragão para conquistar o coração da princesa, ele não ia? Não é assim que contam nos livros? Sempre pediam grandes feitos. Davi não teve que matar 100 homens, ele matou 200 para conquistar o coração de Mical, o direito de se casar com Mical. Não foi assim? O rei Saul pediu 100 prepúcios de filisteu, ele foi lá e trouxe 200. Para você ter uma ideia, fazendo grandes coisas, para mostrar que a pessoa tem capacidade. E ele poderia ter ido lá e fazia, mas o que ele pediu, continuando o texto, agora eu não vou parar mais o texto, vou concluir. Quanto mais, quando ele lhes disse que se lave, será purificado. Aí
Opa, peraí que eu parei no lugar errado aqui, rapidinho. Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave, e será purificado. Assim ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Em outro texto fala, tornou-se como uma pele de bebê, né? Em outra versão. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita o presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que não aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu amo meu Deus, como é maravilhoso. Ele teve que reconhecer que Deus está em Israel. Muitas pessoas vão ter que reconhecer que Deus age na sua vida. Muitas pessoas vão ter que reconhecer que foi Deus que fez. Não foi a mão dele, não foi a força dele, como ele aqui iniciou, indo lá com ouro, com prata, com vestes, com o poder, mostrando o seu poder, mas ele teve que se humilhar diante da poderosa mão de Deus para receber aquela cura. Ele teve que se humilhar diante do Senhor para reconhecer, e aí ele vai lá para dar um presente. E Eliseu não aceita, porque ele não quer presente daquele país. Ele sabe que aquele país vai aniquilar o país dele. Ele não queria nada daquilo. Nós não devemos querer nada do que vem do mundo. O apóstolo Paulo, em sua infinita sabedoria, que é finita, lógico, né? Mas ele não aceitava bajuladores. E muitas vezes o mundo vem nos bajular, tentando nos tirar da presença do Senhor, nos trazendo ofertas como essa, ofertas de muito dinheiro. Talvez é uma oferta de emprego que te leve para um lugar onde você não vai poder adorar a Deus, um lugar onde você não vai poder ter conexão com o céu. E você, pela atração, atratividade daquilo, aquilo te atrai e você vai. E você perde o seu bem mais precioso, que é a sua salvação. Eliseu não estava conectado com isso, não estava conectado com o sistema desse mundo. Eliseu estava conectado com o céu, ele sabia a sua função, ele sabia que ele não necessitava de nada além daquilo que Deus poderia te proporcionar para o dia seguinte. E muitas vezes nós também temos que viver assim. Alguém já ouviu falar aqui em dependência de Deus? Viver na dependência do Senhor? A gente precisa experimentar mais isso, irmãos. Nós precisamos experimentar mais isso para a nossa vida. Viver mais na dependência do Senhor. Nós andamos muito na força do nosso braço. E é nas coisas mais simples, né? Até uma dor de cabeça a gente já vai direto para o dipirona. Você não ora mais, não busca mais. E nós temos que buscar no Senhor, já das coisas simples, porque aquele que é fiel no pouco, Ele colocará sobre o muito. Essa é a palavra do Senhor. O menor dos problemas de Naamã, para você ter uma ideia, era a lepra. O menor que ele tinha. Os maiores problemas dele era o orgulho, era a falta de conhecimento do Senhor, que ele não conhecia. Se você ler lá de novo no começo do texto, você vai ver que ele estava ganhando as guerras contra Israel, porque o Senhor estava mandando eles ganhar as guerras. Porque contra Israel ninguém vence guerra. Se você ler um pouquinho sobre Israel nos dias de hoje, você vai ver que ninguém vence guerra contra Israel se não for o Senhor que mandou.
Você vê isso em todo o Velho Testamento e você vê nos dias de hoje. Você pode voltar um pouco atrás no tempo aí. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias contra Israel. Foi lá toda uma colisão de países, todos os países árabes, Egito, contra eles, sendo financiado por países comunistas. E ali, em 6 dias, eles venceram todos. Porque Deus está com Israel. Deus está com aquele país. Aquele país é a representação de Deus na terra como nação. E nós somos a representação do céu aqui nessa terra como a igreja de Cristo. Nós somos o reflexo do céu como igreja. Deus separa o cristão do israelita. Israel tem uma função na terra, Deus tem um plano com eles, Deus tem um propósito para Israel. E a igreja, Deus tem um plano, nós somos a noiva de Cristo. Israel é a mulher de Deus. Como você lê lá em Oséias, a mulher é Israel. Você vê lá em Apocalipse, a mulher é Israel. A igreja é a noiva, são totalmente diferentes um do outro. Mas nós temos que olhar sempre para Israel, porque Israel é o relógio do mundo, é o relógio escatológico do mundo. O final dos tempos está totalmente conectado aos eventos que acontecem com Israel. E você vê ali um homem desdenhando de Israel, pedindo cura para Israel, como Naamã. Olha isso. Falei isso só para você entender o tanto que Naamã estava desdenhando e ele não tinha de conhecimento. Ele estava totalmente tomado ali pela soberba. E Deus curou ele daquela soberba. Deus transformou um leproso para ter uma pele de bebê. Tanta gente comprando aí os cosméticos, né? Caríssimo, para tentar ter uma pele melhor. Ele foi lá, tomou 7 mergulhos de Rio Jordão, voltou com pele de bebê para casa. Eu sei lá quantos anos ele tinha. Imagina a restauração de Deus na vida daquele homem, olhando para a pele dele. Talvez você não se atenta a isso, mas ele era um general. Um general já tinha levado lança de raspão, ele tinha cicatriz aqui. Um general já tinha sido ferido por espada. Um general já poderia ter sido preso ainda quando era soldado, ter levado chicotadas, chibatadas nas costas, está cheio de cicatriz. Tudo isso foi curado. Todas as cicatrizes, todas as marcas que ele tinha daquilo que era a dor, foi restaurado, porque o Senhor restaura por completo. O nosso Deus não remenda o vaso. Deus destrói e transforma totalmente, assim como ele fez com o coração de Davi. Em Salmo 51, ele pede: cria em mim, Senhor, um coração puro. Ele pediu para Deus criar, e Deus cria. Deus cria em nós um novo comportamento. Deus cria em nós uma nova forma de agir. Deus cria em nós um novo motivo para viver, e um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Deus coloca em nosso coração, assim como ele fez. Foram 7 mergulhos para ser renovados. Foi 7 mergulhos nas águas que Deus, o próprio Jesus, posteriormente, anos e anos depois, foi lá e mergulhou naquelas mesmas águas para receber o batismo e o Espírito Santo, e iniciar o seu ministério. Para vocês terem uma ideia da história do Rio Jordão, o Rio Jordão, que anos antes tinha sido atravessado por Josué, e ele abriu o rio para eles atravessar, e muito pouco tempo antes, o próprio profeta Eliseu viu o Rio Jordão abrir para Elias atravessar, quando ele bate a capa no Rio Jordão. Então o Rio Jordão não era qualquer lugar. O profeta mandou ele se curar no melhor lugar que tinha, nas águas que tinham sido do Senhor, nas águas que tinham sido direcionadas pelo Senhor. Então não tinha rio melhor, não tinha lugar melhor para você receber do que aquelas águas. E ele recebeu a cura por completo, porque o nosso Deus é tremendo, e ele cura completamente. E aí ele vai lá para entregar, só para eu não esquecer, vai lá para entregar os quilos de prata, os quilos de ouro, e volta com 2 mulas carregadas da terra, daquele lugar que ele desdenhou. Esse é o nosso Deus. Tem pessoas que vão chegar aí desdenhando daquilo que você tem, desdenhando daquilo que você tem conquistado, tem suado horrores para poder conquistar, e as pessoas depois vão olhar e falar: não, ali é a bênção do Senhor. Ali é pouco, mas é a bênção do Senhor. Aos meus olhos é pouco, mas o pouco com Deus é muito. É muito. Eu posso falar isso por mim. Tem muitas pessoas no meu trabalho que ganham muito mais que eu e fazem muito menos.
Porque eu estou firmado na presença do Senhor. Eu tenho promessa de Deus. E as pessoas não entendem, pastor. Não entendem. Mas por quê? Para eles é loucura, para nós é o poder de Deus. Como diz em outra versão, é loucura para os homens, mas para nós é o poder de Deus. É loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. É assim que o Senhor faz. Vamos ler um texto lá, eu citei Colossenses, agora eu fiquei com vontade de ler outro texto lá de Colossenses. Glória a Deus. Vamos lá em Colossenses 3 para a gente concluir a mensagem. Lembrando que o culto nunca termina, a nossa vida é um culto a Deus. Você presta culto a Deus com a sua vida. Então o culto nunca acaba. Aqui nós temos 2 horas de reunião, de comunhão, mas o culto é a nossa vida. A nossa vida é um culto a Deus. Aleluia, Jesus. Colossenses 3, versículos do 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, olha isso daqui eu queria que vocês repetissem. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o seu nome. Está muito perto a volta de Jesus. E Ele vai se manifestar em glória. E nós estaremos com Ele como igreja de Cristo. Nós cremos nesse poder. Nós teremos corpos glorificados. Está preocupado com a pele de Naamã? A sua vai ser muito melhor. Vai ser glorificada pelo Senhor. Você vai ter um corpo capaz de sobreviver à eternidade com Cristo, porque Ele nos dará, e aí sim nós estaremos em plenitude com o Senhor, corpo, alma e espírito, totalmente restaurados, totalmente remidos, assim como Naamã foi remido ali na pele, foi remido na sua alma e no seu espírito. Naquele momento nós receberemos essa manifestação de glória e esse peso de glória que superará todas as dificuldades que você já passou nessa terra. Não tem tamanho o peso de glória que virá sobre a sua vida através dessa manifestação, porque é a manifestação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu queria que você se colocasse em pé. Estamos concluindo a mensagem. Temos alguém aqui hoje que ainda não faz parte da família de Jesus, ainda não confessou com a sua boca, não creu com o seu coração publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e você queria aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui hoje? Temos alguém? É a oportunidade de você poder viver tudo isso que foi pregado e você ser participante dessa glória do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos orar então. A oportunidade foi dada. Vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai trazer a sua cura. Você que está buscando cura, Deus vai trazer cura para a sua vida. Deus vai trazer. Eu não sei qual o seu problema, não sei qual a sua luta, qual a enfermidade por qual você está passando, que ela não é sua. Você está passando, o pastor Wallace falou aqui no domingo passado à noite, eu estava aqui, algo muito sério, as pessoas têm tomado posse da doença. Toma posse só de bênção, irmão. A gente não toma posse do mal, não. Eu não nasci para viver aquilo que esse mundo proporciona de mal. Então, se alguém traz uma palavra má para você, você já repreende e manda embora. Já repreende em nome de Jesus. Na sua vida, você só aceita a bênção do Senhor. Não aceita a palavra contrária, seta do maligno. Tudo isso a gente chuta que é Satanás e sai fora da nossa vida, da nossa frente, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do seu altar agora, Pai.
para te louvar, Senhor, por essa palavra, te louvar por esse tempo, por esse momento, porque nós cremos no seu poder, Senhor. Cremos que o seu poder é manifesto através do Filho de Deus, que destrói todas as obras do maligno, como está na sua palavra, e nós cremos no seu poder, Senhor. Venha sobre cada um dos que estão aqui nesse momento, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão passando por enfermidade, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Deus restaurador, assim como o Senhor restaurou a vida de Naamã, restaure hoje, Pai, pessoas que estão passando, Senhor, por lutas na área, Senhor, da saúde. Nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, toda palavra contrária. Visita, Senhor, agora sistema neurológico, Senhor, vai visitando nesse momento, Pai, sistema, Senhor, cardiovascular, Pai, em nome de Jesus, sistema motoro, pessoas que estão passando, Senhor, por enxaquecas permanentes, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada necessidade aqui. O Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe de cada um dos que estão aqui. Pessoa, Senhor, que por algum motivo está desenvolvendo algum problema de próstata, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Eu coloco, Senhor, a vida do meu filho que está em casa, do Davi, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, ele que está passando por essa diarreia. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus toda bactéria, todo vírus, tudo aquilo que possa estar, Senhor, no organismo dele, bata em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo agora toda enfermidade, todos os que estão aqui, toda a família que está aqui representada, leva a unção do Senhor sobre a sua vida e declara sobre aquele que está enfermo na tua casa a cura do Senhor, porque o nosso Deus cura, o nosso Deus vive, o nosso Deus permanece, o nosso Deus é poderoso e nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém. Aplaudam o nome do Senhor o mais forte que você puder. Ele é digno. Eu passo a palavra.